Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais vídeos do nosso canal. Eu me chamo Natan e estamos de volta no cenário antigo. Atrás de mim aqui eu tenho a biblioteca, não minha, mas do meu pastor, que gostaria que fosse minha. Mas, dando prosseguimento à nossa série sobre doutrinas bíblicas, só relembrando, nas semanas anteriores, nos vídeos anteriores, melhor dizendo, nós vimos a respeito do ser de Deus, nós comentamos a respeito do ser de Deus. Falamos sobre a Trindade, falamos sobre os atributos de Deus, tanto os atributos comunicados quanto os atributos não comunicados. A partir de hoje nós vamos falar um pouco sobre as obras de Deus. Se anteriormente nós comentamos a respeito de quem Deus é, a partir de agora nós vamos falar sobre o que Deus faz. E a teologia cristã, ela tem dividido as obras de Deus, ou seja, o que Deus faz, em ora 2 ou 3 categorias. Não importa muito a quantidade, o que importa realmente são as próprias categorias, que são as seguintes. Primeiro, a primeira obra de Deus, criação. A segunda, providência. E a terceira, milagres, ou como alguns preferem dizer, providência extraordinária. Alguns chamam milagres de providência extraordinária. São essas as obras que Deus faz. São essas as principais obras que Deus realiza. No vídeo de hoje nós vamos comentar a respeito da criação e sobre como ela é importante para a nossa fé. A doutrina da criação, para ser bem elaborada e para que nós tenhamos uma boa consciência da doutrina da criação e sobre como ela é importante para a nossa fé, 3 coisas precisam ser mantidas. 3 coisas principais precisam ser mantidas. A primeira, a criação é obra do Deus Trino, isso é, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo estão envolvidas na obra da criação, o que coloca todas as 3 pessoas da Trindade em perfeita igualdade de poder, de majestade e de importância no processo criativo, no processo criacional. Um segundo ponto a ser mantido é que tudo que existe, tudo que veio à existência pela ação de Deus, e não há nada em todo o universo que não tenha sido criado por Deus. Caso houvesse na existência algo que não fosse criado por Deus, esse algo seria tão eterno quanto ele. E Deus deixaria de ser Deus. Por definição, Deus só pode manter a sua posição como Deus se ele for criador de todas as coisas e ele mesmo não ter sido criado por nada nem ninguém. Um terceiro ponto a ser mantido é que a criação ela foi realizada, ela foi levada a efeito para promover a glória de Deus e o benefício da criatura. A criação ela é, em essência, uma exibição da glória de Deus e uma exibição também do seu amor, da sua graça para com suas criaturas. Bom, vamos elaborar cada um desses pontos um pouco mais agora. Quando falamos que a criação ela é obra do Deus Trino, como dissemos, queremos dizer que todas as 3 pessoas da Trindade, todas as 3 pessoas da divindade, estão envolvidas nesse processo. Nós sabemos que a criação, de início, tem como agente principal a pessoa do Pai, a pessoa de Deus, o Pai. Mas o Filho, ele é descrito também como envolvido na criação, como aquele que também atua na criação e cria de fato. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 ao 3, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Veja, o Filho, aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus, ele, por meio dele, foram criadas todas as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Por meio do Senhor Jesus Cristo, tudo veio à existência. Por meio de Jesus Cristo, todas as coisas vieram a existir.
Não obstante, Paulo também em Colossenses afirma, nos versículos 15 e 16 do primeiro capítulo, o seguinte: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Veja, isso aqui é algo que nos ajuda também a pensar um pouco sobre a divindade do nosso Senhor Jesus. Um dos atributos da divindade é a eternidade. É, por assim dizer, o fato de que Jesus também é incriado. Ele é incriado e ele é Deus por isso. E os textos que lemos, tanto de João quanto de 1 Coríntios e de Colossenses, fala que por meio de Jesus Cristo todas as coisas foram criadas. Se Jesus é uma criatura, o que não é o que afirmamos definitivamente, então há pelo menos uma coisa que não foi criada por ele, o que seria um completo contrassenso. Todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. É o que afirmam os textos que lemos. A respeito do Espírito Santo, a Bíblia também afirma que ele está envolvido na obra da criação. Em Jó, capítulo 33, versículo 4, a Bíblia afirma o seguinte: o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E o Salmo 104:30 diz o seguinte: envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Nós precisamos nos lembrar também de que no relato da criação, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala do Espírito como um agente envolvido na obra da criação. Ele era aquele que desde o início, desde antes de qualquer coisa vir à existência, pairava sobre a face das águas, pairava sobre a face do abismo. Desde quando não havia absolutamente nada e a terra era informe e vazia, o Espírito Santo estava ali na obra da criação, envolvido no processo criacional. O segundo ponto que nós afirmamos que precisa ser mantido é o fato de que tudo que há foi criado por Deus e a partir do nada. Todas as coisas, tudo que há, tudo que podemos ver e tudo que não podemos ver, tanto os seres espirituais quanto os seres físicos, tudo veio à existência por ação direta de Deus e foi criado a partir do nada. A Bíblia claramente exige que nós acreditemos dessa forma. Nós lemos algumas passagens ali, por exemplo, as passagens de João capítulo 1, versículos 1 ao 3, e a passagem de Colossenses, que afirmam que todas as coisas vieram à existência por meio do nosso Senhor Jesus, vieram à existência pela ação direta do nosso Deus. Mas isso é importante ressaltar porque, como dissemos anteriormente, caso haja alguma coisa que não tenha sido criada por Deus em toda a existência, Deus deixou de ser Deus, porque esse algo é tão eterno quanto ele. E definitivamente não é esse o caso, não é esse retrato que a Bíblia apresenta. O Salmo capítulo 33, versículos 6 e 9 diz o seguinte, versículo 6: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Versículo 9. Pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo surgiu. Hebreus também diz algo muito importante a respeito disso. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Estrelas, astros, planetas, galáxias, conglomerados, tudo foi criado pela ação direta do nosso Deus. Tudo que há, como eu disse, tanto o mundo espiritual quanto o mundo material, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual, tudo foi criado pela ação de Deus, pela ação direta do nosso Deus. Finalmente, com respeito ao propósito da criação, o motivo pelo qual Deus criou todas as coisas, nós precisamos manter, como dissemos lá no início do vídeo, que o propósito da criação é basicamente, ele é duplo. Né? O propósito da criação é, em primeiro lugar, promover a glória de Deus e, em segundo lugar, a beneficiar a criatura, trazer benefício, bênção
a criatura. A criação, ela é, além de uma exibição da glória de Deus, uma expressão do seu amor e cuidado para com a sua criação. O Salmo capítulo 19, versículos 1 e 2, dizem a respeito da criação como tendo como propósito glorificar a Deus o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Os céus declaram a glória de Deus. Tudo que há e tudo que existe declara a glória do nosso Senhor. Romanos 11:36 diz o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Finalmente, a Bíblia diz o seguinte em Mateus capítulo 5, versículo 45, provando que a criação ela também foi feita para o benefício da criatura. Nas palavras de Jesus: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A criação foi feita com benefício, com o propósito de beneficiar as criaturas, tanto homens bons quanto homens maus, sem exceção. Porque essa é uma expressão do cuidado de Deus, do seu amor e da sua misericórdia, do seu afeto para com as suas criaturas. Eu gostaria de deixar essa breve mensagem para vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco mais da doutrina da criação e como ela é importante para nós cristãos. A doutrina da criação ela é muito importante por alguns motivos. Primeiro, ela coloca Deus no devido lugar onde ele tem de estar, no seu trono de glória, como criador e sustentador, soberano sobre todas as coisas. E nos coloca como objetos do seu amor, do seu cuidado e do seu afeto. É por isso que a doutrina da criação é tão importante e tão relevante para a nossa espiritualidade e para o mantimento da nossa fé, como uma fé firme, uma fé verdadeira, uma fé calcada na palavra de Deus. Eu agradeço a vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Faz um favorzão pra gente, dá um triplo C aí, curte, comenta, compartilha, tá? Para que esse vídeo alcance mais pessoas. O meu desejo sincero é que você ame mais a Deus com essa série que estamos gravando, que você conheça um pouco mais a Escritura e se interesse por se aprofundar nesses temas, por estudar a teologia cristã, por estudar a Bíblia com profundidade. E é isso. Deus abençoe e até a próxima.